para pá, para pá, para pá, para pá, pá 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 para pá, para pá, para pá. Hoje o sol acende amanhã, vem anunciar mais um novo dia a nascer, projetando luz do teu caminhar. Desperta nos lábios sorrisos, sonhos, esperança de um mundo melhor, da conquista da paz. Basta sentir a presença de Deus a guiar teus passos além do sofrer, perdendo o medo de voar, conquistando as rédeas do teu destino. Eleva e fortalece a coragem para dar o melhor que existe em você. Renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus, será a tua meta, outra vez levantar. Renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus, será a tua meta, outra vez levantar e viver pela fé, e viver pela fé, e cantando para pá, para pá, para pá, pá 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 pá, para pá, pá pá. Pode ser preciso nadar contra a corrente. Pode ser que a vida peça atitudes mais coerentes. Pode ser que a coragem tenha que estar bem mais presente. Só não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente. Diferente. Pode ser pedido mais amor. Pode ser preciso aguentar a dor. Pode ser exigido muito mais do que a gente esperava. Só não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente. Diferente. Acreditar
suas próprias forças e sempre lutar pelo que for realmente bom. Dentro de nós existe um poder maior do que pensamos, e tudo começa a mudar quando decidimos enfrentar nossos medos, pois só assim vai nascer no mundo um dia diferente, diferente. É um dia diferente, diferente. Por que não tentar? Por que não tentar? Por que não tentar? Por que não tentar? Já não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer hoje um dia diferente, diferente, um dia diferente, diferente. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo, quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar. Tantos carinhos e tantos acenos estão ao alcance das mãos. Um jeito de olhar, um abraço de irmão. E quando um sorriso transforma o dia daquele que vive tão só. Gestos pequenos, você percebeu, são grandes mensagens de Deus. Gestos pequenos, você já notou, são grandes sementes de amor. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar? Viram no outro um espelho de si, mesmo com pouco e nada a esperar. Encontraram no amor uma chance real de viver a felicidade. Tantas histórias cantadas ao vento nos trazem momentos de paz. Um simples calar para ouvir e escutar. Tanto conforto também recebemos de quem nos estende a mão. Gestos pequenos, você percebeu, são grandes mensagens de Deus. Gestos pequenos, você já notou, são grandes sementes de amor. De amor, de amor. Quantos exemplos, quantas lições
Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar? A grandeza do infinito, na beleza de uma noite, nos pirilampos lá no céu. Que choras, cantas, és bem mais que uma estrela cintilar. Nas janelas do infinito, estende o teu olhar para mais além. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo teu voar. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo teu voar, jamais cessará. É lindo teu voar, jamais cessará. É lindo teu voar, jamais cessará. É lindo teu voar.
Olá, boa tarde a todos, amigos. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa de Miguel, aqui pelo canal do YouTube. Eu sou Kátia Mondaini. Sou branca, cabelos curtinhos, tingidos de loiro. Uso óculos. Estou sentada à frente de uma parede branca, onde constam 2 quadros pequenos pintados com flores. Pintados com algumas flores desenhadas nele, né? Dizer a vocês também que reunião pública, elas sempre acontecem na nossa casa, aqui pelo canal do YouTube, sempre quinta-feira às 2h30, sempre às sextas-feiras às 20 horas e domingo 9 horas da manhã. Também temos a fluidoterapia. Ela acontece terça-feira 19h30 e quarta-feira 9 horas da manhã. Assim como a prece da saudade também, que acontece às quintas-feiras às 19h30. Se tiver alguma dúvida, conversa aqui com as nossas recepcionistas. Elas deixam um espaçozinho reservado, né, após ou antes das reflexões iniciarem ou após as nossas reflexões, tá bom? Elas poderão atendê-los também. Gente, aqui embaixo tem a descrição. Quando você toca ali, você vai ver o jornalzinho ceareiro, vai ver as músicas que estão fazendo parte da evangelização, da nossa ambientação. Vocês vão ver também atendimento fraterno. Precisou conversar com alguém? Dá uma olhadinha ali. Tem ali um contato onde você, buscando, né, direitinho, você vai ser acolhido e esclarecido naquilo que for necessário, tá bem? O importante também, sabe, essas reflexões que nós fazemos aqui nas reuniões públicas, dá aquele likezinho, tá bem? Clica ali, naquela mãozinha assim, ó. É o joinha que a gente chama, sabe por quê? São tantas reflexões importantes, né? E imagina isso ser divulgado assim para tantas pessoas com essa necessidade desse momento de ouvir uma palavra de conforto, de carinho, de acolhida. Então, quanto mais likes nós tivermos, mais divulgados serão os trabalhos que a nossa casa oferece, ok? Após a nossa reunião, não vá embora. Teremos ainda a evangelização, que é o GEAL participando conosco, né, oferecendo um trabalho todo elaborado para as crianças, mas nós somos muito bem aproveitados, né? Nós somos muito bem... É uma oportunidade muito grande para todas nós. A gente aprende muito com eles, sabe? Gente, hoje nós vamos ter mais 2 companheiras da nossa casa fazendo as reflexões nessa tarde. Uma é Cláudia Barbosa. Ela vem falando sobre o Livro dos Espíritos, no capítulo 3, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. E o título onde ela vai iniciar é Perturbação Espírita, que vai desde a 163 até a 165 no Livro dos Espíritos, tá? Ela vai estar desenvolvendo esse tema aí que, olha, bem interessante, hein? Bem legal para todos nós, para compreendermos por que essas perturbações, né? E teremos também uma companheira, a Ana Maria. Ela ainda está na introdução, né? Já falamos sobre a parte histórica, agora estamos iniciando. Dentro também da introdução, o item 4, que é Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Uau, olha só quanta coisa boa para todos nós. Fiquem conosco, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Beijo grande. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 80. Opiniões. E disse-lhe Jesus: Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 26.
Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus, comumente, nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o Mestre que, num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas, em tempo adequado, pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. É com grande alegria que vamos dar início à nossa reunião pública de quinta-feira. Acalmando nossos corações, entrando em sintonia, fechando nossos olhos, vamos à nossa prece inicial. Obrigada, Jesus, Mestre amado, companheiro de todas as horas, presente em todos os nossos momentos, aquele que sabe das nossas dores, das nossas tristezas, das nossas alegrias, que nos fortalece e nos ampara. Que possamos colocar agora em nossos pensamentos todos aqueles que necessitam, os que estão nas ruas, abandonados, os que estão nos hospitais, nas prisões, nos orfanatos, nos asilos, nas guerras, os que não estão encontrando força nesse momento. Que possamos, através dessas reflexões, desse estudo da tarde de hoje, procurar aprender, mudar, aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui, vivos, nesse momento que Deus, nosso Pai, nos proporciona a cada dia uma nova esperança. E assim, nesse ambiente de amor, de aprendizado, de acolhimento, que a espiritualidade da Casa de Miguel nos proporciona, possamos dar como iniciado a reunião pública de quinta-feira.
Graças a Deus, graças a Maria, graças a Jesus. Boa tarde, meus amigos. Vamos dar início à nossa reunião pública de quinta-feira. Meu nome é Cláudia Barbosa, mas algumas pessoas me conhecem como Claudinha. É com muita alegria que nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 3, dando continuidade aos estudos, e as perguntas são 163, 164 e 165. Vamos falar de perturbação espiritual. Próximo. Falar de perturbação espiritual, se formos definir o que é perturbação espiritual, podemos definir como uma confusão espiritual após o desencarne, ou seja, o desentendimento do atual estado espiritual leva o espírito a crer que ainda está vivo. Isso pode similar a um despertar de um sono profundo. Em relação ao tempo, pode levar minutos a anos e ainda depender do grau de elevação do espírito, ou seja, da sua compreensão de quanto é desapegado da matéria. Eu acho que quando a gente pensa em morte, em desencarnar, a gente tem essa preocupação, né? O que vai acontecer após esse processo? E aparecem muitas dúvidas na nossa cabeça, né? Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, através dessas 3 perguntas, ele tenta nos ajudar a compreender esse processo que parece ser um processo fácil, mas não é tão fácil, né? Então vamos entender um pouquinho, começando com a pergunta 163. Próximo. Kardec pergunta aos espíritos: a alma, ao deixar o corpo, tem imediatamente consciência de si mesmo? E os espíritos nos respondem: consciência imediata não é bem um termo, ela fica durante algum tempo em perturbação. Ou seja, como nós falamos antes, é aquele período assim, como se a gente estivesse dormindo e de repente a gente acorda e tem aquela sensação de que não sabe onde está, o que aconteceu. O mais comum é que a alma ela passe algum tempo em estado dessa perturbação, né? Recuperando a sua consciência no decorrer do tempo. O tempo todo nós somos amparados pela espiritualidade. Quando a gente já está preparado, ocorre um amadurecimento, nós somos conduzidos a outras regiões de aprimoramento, de aprendizado espiritual, para que possamos retornar ao nosso planeta. A reencarnação é uma verdade em todos os mundos habitados. Ela é um processo criado por Deus para o despertamento do espírito em evolução. A humanidade quase toda passa por essa fase de perturbação espiritual. A ignorância das leis de Deus nos fazem mortos de entendimento. Ou seja, nós não temos, como nós não respeitamos as leis de Deus, quando não temos o entendimento, a gente fica sem saber o que fazer. Os espíritos que nos ouvem com mais atenção, eles nos amparam o tempo todo, nos preparando para esse momento.
mas muitas vezes nós não damos atenção a isso, né? Próximo. Miramês nos fala que uma das missões do Evangelho de Jesus é fazer ressurgir quem estava morto, vestir os nus espirituais e saciar a fome de amor dos que choram e sofrem agressões da própria consciência. Ou seja, é através das nossas ações, das nossas atitudes, através do nosso autoconhecimento, isso tudo vai nos ajudar nessa passagem, nesse período de perturbação espiritual. Quanto mais temos consciência das nossas ações, de quanto precisamos aprender, de quanto precisamos nos elevar moralmente, essa passagem passa a ser mais tranquila. Quando trabalhamos o nosso desapego aos bens materiais, aos sentimentos, tudo isso vai nos ajudar nessa hora, para que cada vez mais essa perturbação espiritual seja o mínimo possível. Próximo. Na pergunta 164, Kardec fala aos espíritos: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e com a mesma duração a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? E os espíritos nos respondem: não, isto depende da elevação deles. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, porque já se desligou da matéria durante a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não está pura, conserva por muito mais tempo a impressão dessa matéria. Quer dizer, existe uma diferença aí. Todos vamos passar por uma perturbação espiritual, mas uns vão passar por uma perturbação maior, outros por uma perturbação menor. Isso vai depender desse apego, desse desligamento que a gente tem da matéria. A morte do corpo é fato natural, mas nunca é aceita como tal, porque a gente esquece de estudar esse fenômeno à luz do coração. A gente sempre deixa para depois e o tempo vai passando, levando a própria felicidade de cada um. Nós temos que estudar, refletir o que chamamos de morte, para que possamos descobrir a vida eterna que acena para todos. Muitas vezes passamos por toda a nossa vida de uma maneira tão superficial. Temos tantas oportunidades de melhorar, de ajudar, de viver em harmonia e não aproveitamos essa oportunidade. E quando ocorre a desencarnação, tudo isso acaba nos influenciando, porque a nossa consciência vai lembrar de todas as nossas ações, de tudo aquilo que deixamos de fazer, de todas as oportunidades. E com certeza vai dificultar essa passagem, fazendo que a nossa perturbação seja maior. Mas Deus é tão misericordioso como Pai. Ele nos ajuda através da espiritualidade, que está sempre presente ali. Miramês nos fala que devemos estudar, orar, trabalhar
e meditar. Procurar o nosso aprimoramento, a fim de que no momento da chamada morte, não morras passando para a vida espiritual em plena consciência, para que possamos ser ajudados pela espiritualidade. Porque no plano espiritual, nossos amigos estão lá, torcendo por nós. Aqueles que foram queridos aqui estão lá para nos ajudar nessa passagem. Mas para isso, nós precisamos estar preparados. A separação da alma do corpo nunca ocorre da mesma maneira. A diversidade é infinita, do mesmo modo que as folhas das árvores não são iguais nos seus detalhes. Cada desencarnação tem as suas nuances próprias. Como já foi dito, há espíritos que levam minutos afrouxando e desatando os laços ao corpo, e outros levam até séculos, ficando ligados aos ossos, permanecendo na ilusão que estão vivos no corpo físico. É uma situação muito complicada, né? Então devemos aproveitar esse momento para podermos compreender, para podermos mudar. Como eu disse anteriormente, todo dia temos oportunidade para isso. E a doutrina espírita, ela nos ajuda mais ainda. A separação é de conformidade com a pureza da alma. É a conquista da alma. A doutrina dos espíritos, desde seus primórdios, sobre a orientação dos espíritos superiores, ela vem cooperando para que os homens despertem no sentido de trabalharem no autoaprimoramento e ganharem essa bênção da consciência imediata ao atravessar o túmulo. Quem deseja ficar na perturbação espiritual, na verdade é uma pergunta, quem deseja ficar na perturbação espiritual? Ninguém, né, meus amigos? Não queremos isso. Todos buscamos o quê? A libertação. Mas não sabemos procurá-los pelo caminho certo. A vida é uma eterna escola, para educar sempre pelos métodos que Deus determinou. Quer dizer, Deus, como Pai amado, Ele nos dá sempre essa oportunidade. Então vamos aproveitar, né? Começando a viver melhor, começando agora, viver em conjunto, em paz com todos, trabalhando e ajudando quem quer que seja, porque toda luz nasce no seio de todos os esforços que reúnem. É trabalhoso? Sim, muito trabalhoso. Mas faz bem ao nosso coração ajudar. Próximo. Então, Miramês fala, né? Acho que eu até li anteriormente. A doutrina dos espíritos vem cooperando para que os homens despertem, no sentido de trabalharem no autoaprimoramento e ganharem essa bênção da consciência imediata ao atravessar o túmulo. A pergunta 165. Kardec pergunta aos espíritos: o conhecimento do espiritismo exerce uma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E os espíritos nos respondem: uma influência muito grande, visto que o espírito compreendia antecipadamente a sua situação. Porém, a prática do bem e a consciência pura são o que tem maior influência. Então, aqui eles nos falam a importância do conhecimento, do estudo. Isso nos esclarece, né? Nos educa. E todo esclarecimento
nos ajuda na nossa caminhada. Mas não quer dizer que esse conhecimento vai nos poupar da perturbação espiritual, não. Porque, na verdade, como ele fala aqui, a prática do bem e a consciência pura, ela vai falar mais alto do que esse conhecimento. O homem bom, paciente nas suas funções, alegre nos seus gestos, honesto na sua vida e que ama a verdade, ao aberar-se do túmulo, cruza seu portal com tranquilidade, por saber que os que já se foram com os mesmos ideais os estão esperando, como um bom combatente venceu a si mesmo. Ou seja, na verdade a luta é sempre conosco, com a nossa melhora. São duas forças importantes na vida da criatura: conhecer e praticar. Conhecer o valor do perdão. Mas perdoar não adianta só conhecer. Conhecer as belezas da gratidão, mas ser grato aos benefícios recebidos. Conhecer os frutos do trabalho com justiça e ser justo. Conhecer os valores da fraternidade e ser fraterno. Sentir e entender que o amor é a vida. Amar sem distinção. Tudo isso nos leva à verdadeira libertação, se praticarmos todos esses preceitos de Jesus. Não passaremos pela morte, porque estaremos sempre na vida, e essa vida pulsa na vida de Deus. Juntemos nossas forças para conhecer e para viver o que aprendemos de bom, mediante nossos esforços no dia a dia, aproveitando todas as oportunidades, como eu falei antes. Então, se eu perguntasse para vocês agora, o espírita que tem consciência pode ser considerado um privilegiado? Não, com certeza não. O mais importante é o desenvolvimento moral, não é a religião. Devemos estudar o Evangelho. O Evangelho, ele deve iluminar a nossa consciência, não o intelecto. É a ciência do amor. Devemos colocar em prática o que estudamos. E aí sim, colocando em prática o Evangelho, o amor que Jesus nos deixou no Evangelho, assim conseguiremos passar com serenidade por esse momento tão complexo que é a desencarnação. Próximo. Miramês nos fala novamente: o Espiritismo, na sua profundidade, é o mesmo cristianismo e mostra a todos os caminhos do amor, que na Terra se transforma em caridade e passa a despertar os homens para a vida em Cristo. Quando a gente fala fora da caridade não há salvação, né? Eu acho que se resume no amor, né? Se a gente for pegar todos os ensinamentos, se a gente for pegar o Evangelho fala de amor. O tempo todo ele nos ensina o amor.
através da indulgência, através do perdão, através da piedade, através da caridade. Tudo isso vai convergir no amor, que é o que nós precisamos. Quando a gente tem a oportunidade de ajudar, seja na família, saindo um pouco do nosso núcleo, seja ouvindo um amigo, seja fazendo uma prece, é isso. A gente está exercendo esse amor que Jesus veio nos ensinar. E assim, através desse amor, as coisas ficam mais fáceis. E quando Jesus fala que nós precisamos semear, né? Que nós precisamos evangelizar, eu acho que esse é o nosso papel. Não é converter ninguém, é abrir os nossos corações para ajudar. Para finalizar, eu sempre gosto de colocar uma frase, pode ser uma frase de algum filósofo. Eu acho que uma frase que eu acho que tem relação com tudo aquilo que nós conversamos. E eu peguei essa frase que está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Quer dizer, nós precisamos da luz da sabedoria. Essa luz que nos faz aprender e que nos faz colocar em prática, para poder semear esse amor. E o Evangelho é o sol da imortalidade. Então, somente através da boa vontade, do estudo, do autoconhecimento, de colocar em prática, de trabalhar. E esse trabalho, quando eu falo em autoconhecimento, é trabalhar tudo isso, primeiramente, dentro de nós, para que possamos irradiar essa luz. E espero que esse estudo, na verdade não estudo, é uma conversa, é uma coisa mais rápida, assim, porque é pouco tempo, é um assunto que tem desmembramento para a gente poder, né, se aprofundar, mas que a gente possa passar a entender um pouquinho mais do nosso papel aqui nesse mundo, nesse planeta, e esse amor que a gente deve transmitir, né, que a gente aprende todos os dias. E vou dizer para vocês, faz muito bem para mim, e espero que faça para vocês também. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Maria. Eu sou trabalhadora também do Centro Espírita Miguel. E eu estou aqui hoje para conversarmos sobre o Evangelho. E a parte do Evangelho que nós vamos conversar hoje está na introdução. Nós vamos
falar um pouquinho sobre duas figuras que foram tão importantes lá naquele século, né, antes de Cristo, para assim dar uma introdução nos ensinos de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre Sócrates e Platão. Eles foram, aliás, os precursores da ideia cristã e do espiritismo. E para começar a nossa conversa de hoje, vamos conhecer essas duas figuras, né? Vamos ver primeiro Sócrates. Ele foi um filósofo da Grécia antiga, não é? O primeiro pensador de um trio de antigos filósofos, que incluía Platão, Aristóteles e, logicamente, o Sócrates. Eles estabeleceram os fundamentos filosóficos da cultura ocidental, que tem como lema: conhece-te a ti mesmo. E que foi a essência de todo o ensinamento deles. Sócrates nasceu em Atenas. E o nascimento dele foi no ano 470 a.C. Foi filho de um escultor e pedreiro e de uma parteira. Da sua infância, nada se sabe. Em sua juventude, tomou parte de 3 companhias militares. Ele era um homem, assim, que chamava a atenção, não só pela sua inteligência, porque ele era super inteligente, não é? Mas também pela figura dele, os hábitos que ele tinha. Ele era um homem, assim, de baixa estatura, corpulento, né? Tinha os olhos saltados, né? Usava vestes rotas e andava com os pés no chão. Ele andava descalço, né? E vagava pelas ruas de Atenas. Ele costumava passar horas e horas em seus pensamentos, meditando. Quando não estava meditando solitário, ele conversava com os discípulos, aqueles que seguiam o ensinamento dele. Ele procurava ajudá-los na busca da verdade. Ele ensinava em lugares públicos, como nas praças, mercados, ginásios, pois isso estava sempre, por causa disso, né, ele estava sempre cercado de jovens discípulos e gozava de muita popularidade. Ao contrário dos outros filósofos, né? Os outros filósofos cobravam pelos seus ensinamentos, mas Sócrates não. Então, por causa disso, ele conquistou vários inimigos. Antes de Sócrates surgir no panorama intelectual da Grécia, os filósofos estavam sempre voltados para a explicação natural do universo. Eles se preocupavam com o estudo do universo. Período que foi conhecido como pré-socrático. Eles questionavam se o elemento primordial da vida, né, era a água, o ar, o fogo ou a terra. A vinda de Sócrates muda o eixo dessa filosofia deles, né? Então eles passaram a se voltar para o estudo de si mesmo, né? Por isso que teve aquele lema, o conhecimento de si mesmo. Para Sócrates, sua maior missão era não somente um mestre, mas um benfeitor da humanidade.
ele desejava ver a justiça social estabelecida em todo o mundo. Para ele, antes de lançar-se em busca de qualquer verdade, o homem precisava se autoanalisar, reconhecer a sua própria ignorância. No ano de 399 a.C., Sócrates foi acusado de fabricar tiranos, corromper a juventude e de introduzir deuses estranhos em Atenas. Ele tinha muitos inimigos, né, por causa das atitudes dele. Então, esses inimigos acusavam ele desse crime aí, entre aspas, né, que eles achavam, né? Então ele foi preso e julgado por um júri que reunia todos aqueles políticos cuja hipocrisia denunciara nas praças públicas. Foi considerado culpado. Assim ele foi obrigado a acabar, né, com a sua própria vida como um criminoso. Durante 30 dias ele ficou em uma cela, né? E depois lhe deram para beber uma taça de veneno, que ele foi condenado a morrer por esse veneno, né? As últimas palavras de Sócrates antes de morrer foi: "E agora chegamos à encruzilhada dos caminhos. Vós, meus amigos, ides por vossas vidas, eu para a minha morte. Qual seja o melhor desses caminhos? Só Deus sabe." Não é? Então foi um homem assim maravilhoso daquela época, da Grécia Antiga. Então vamos ver agora o companheiro dele, Platão. Alguma curiosidade sobre Platão. Platão era filósofo e matemático. Escreveu diversos diálogos filosóficos e fundou a Academia de Atenas, que foi a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Platão nasceu em Atenas no ano 427 a.C. e morreu em 347 também antes de Cristo. Pertenceu a uma família de nobres de Atenas. Seu verdadeiro nome era Aristócles, mas recebeu o apelido de Platão, que em grego significa ombros largos. Desde cedo, Platão tornou-se discípulo de Sócrates e aprendendo e discutindo com esse filósofo os problemas do conhecimento do mundo e das verdades humanas. Quando Sócrates foi condenado à morte sob a acusação de perverter a juventude com seus ensinamentos, Platão ficou assim tão desiludido da política e resolveu voltar inteiramente para a filosofia. E sua amizade com Sócrates quase lhe custou a vida, já que seu mestre foi condenado à morte, ele também estava sendo perseguido, né? Então ele foge para uma cidade chamada Megara, onde ele viveu com outro discípulo de Sócrates, que era o Euclides. Bom, precursores de Jesus. Neste texto do Evangelho, Kardec ele menciona que as grandes ideias nunca aparecem subitamente. Aquelas que têm por base a verdade sempre apresentam precursores que lhes preparam parcialmente o caminho. Para a gente entender melhor, vamos saber o que é um precursor. Precursores
são aqueles que precedem, que anunciam, que preparam, que indicam a vinda ou um acontecimento de algo novo, ou se antecipam a alguém. Na vinda de Jesus, nós tivemos como precursor João Batista. João Batista, ele veio para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Ele veio anunciar a vinda de Jesus. E ele ensinou e batizou os judeus nessa preparação desse caminho. Assim ocorreu com as ideias cristãs que foram precedidas muitos séculos antes de Jesus, do qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Fazendo assim uma comparação com Sócrates e Jesus, nós podemos observar que eles estavam separados apenas por 4 séculos, né? E eles atuaram nas cidades mais importantes em que nasceram. O palco de Sócrates foi as ruas de Atenas. Já o de Jesus foi as vielas de Jerusalém. Ambos vieram de família humilde. A mãe de Sócrates era parteira e o pai era escultor e pedreiro. Já Jesus teve como pai José, né? E José ele trabalhava na marcenaria com madeira. Ele fazia móveis. Sócrates ele chegou à velhice, quer dizer, até a idade madura. Ele morreu com 70 anos. E Jesus chegou à idade adulta, morreu apenas com 33 anos. Todavia, tanto Sócrates como Jesus, apesar de serem ambos condenados à morte pelos seus inimigos, né? Eles foram acusados de ameaçar a sociedade em que viveram. Essas duas personalidades, um foi envenenado e o outro morreu na cruz. E a quem o povo do Ocidente deve sua educação e sua formação moral. Sócrates, na sua trajetória como filósofo, ele procurava formar homens públicos, cidadãos, que atuassem com seriedade e correção nos assuntos comunitários. Já Jesus, com seus ensinamentos, ele procurava conduzir os homens ao reino de Deus. Sócrates teve como seus discípulos que o honraram Platão e outros, né? E Jesus teve como os seus seguidores, os seus discípulos, os apóstolos, tendo como Pedro considerado a sua rocha, e os outros apóstolos. O público de Sócrates eram instruídos, tinham o saber, não é? E foi o que levou Sócrates a exercer a arte do discurso racional. Já o público de Jesus era a multidão dos infelizes da terra, daqueles que sofriam, os sofredores da terra. Mas era assim uma massa que não tinha assim muito saber, eram iletrados, a maioria deles, né? O que fez com que Jesus usasse o uso das parábolas. Enfim,
Sócrates, o sábio, e o Messias, a luz, né, da humanidade. A luz para um era o saber, e para o outro era a fé e a salvação da alma. O Sócrates gerou, com seus ensinamentos, academias e liceus. E Jesus, com seus ensinamentos, gerou mosteiros e seminários. Ambos são considerados educadores da humanidade. Essas agora são palavras de Kardec, que ele diz assim: aqueles que olharem este paralelo como uma profanação e considerarem que não pode haver semelhança entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina do Sócrates não era pagã, porquanto ela possuía como objetivo combater o paganismo. A doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder com a completa e mais depurada que a de Sócrates. Nada tem a perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo não poderia ser diminuída e que a história não pode ser sufocada. Sócrates não deixou nada escrito, apenas conhecimentos. Seus ensinamentos através de seus discípulos. Platão, que deu continuidade ao método socrático, aperfeiçoando-o. Depois de Platão surgiu Aristóteles, que deu continuação. E assim poderíamos irmos arrolando os diversos filósofos, que até chegarmos à época atual. Quer dizer, hoje ainda existem os filósofos, não é? O Cristo também nada deixou. Todo o ensinamento, tudo que sabemos sobre ele, foi relatado pelos seus apóstolos e os seus seguidores. Hoje nós temos o Espiritismo, que nos esclarece tudo o que Jesus deixou naquela época, toda as histórias que Jesus contava por parábolas, hoje são todas desvendadas pelo Espiritismo, né? Que é uma doutrina que nos traz esses ensinamentos espirituais e de fácil compreensão, tá? Então, nós temos muito que agradecer ao Sócrates e ao Platão, que começaram lá atrás com esses ensinamentos, que mais tarde, fala o texto, né, que 4 séculos depois vem Jesus, para trazer outros ensinamentos, para aclarar nossas ideias. E hoje, séculos depois, temos o Espiritismo, né? Que aclarece, assim, que esclarece assim, mais ainda todos aqueles ensinamentos ensinados séculos atrás, tá? Então é isso que eu tinha que trazer para vocês hoje. Eu agradeço a atenção de todos, né? E que Deus nos abençoe sempre. Que assim seja. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo, nosso mestre, espíritos mentores da nossa casa, nós te agradecemos, Senhor,
por esta oportunidade que todos nós recebemos sempre, quando estamos reunidos em Teu nome, aprendendo, meditando, refletindo sobre todos estes ensinamentos. Senhor, envolve toda essa humanidade, quem muito precisa de Ti, Pai, que muitos precisam de um consolo, de um amparo, de uma palavra amiga, de uma luz para clarear suas mentes, de bênçãos para fortalecer cada um deles que precisa de forças para seguir em frente. Misericórdia, Pai, por aqueles que não acreditam em Ti, não creem na Tua existência e que ainda agem como se não houvesse o amanhã. Que cada um de nós tenhamos a certeza de que o Teu amparo, a Tua misericórdia envolve todos nós, todos aqueles que temos essa certeza nos nossos corações da Tua presença, Pai, em nossas vidas. E assim, Senhor, depois dessa reunião, onde muito aprendemos, nós Te pedimos permissão para encerrar tudo que foi falado hoje aqui. E Te damos sempre, Senhor, graças a Deus.
vida é muito boa, eu quero é mais viver. E a minha vontade é sempre aprender. E todas as lições que ele armazenar, em outra existência ele desfrutará. Ainda que seja como intuição, o meu espanto ele me deu uma explicação. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão, e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão, e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. Me explicou o que é morrer e o que é nascer, e eu não esperava aquilo aprender. Meu corpo então virou um instrumentão, que eu movimento sempre em qualquer direção. Mas as minhas ações eu tenho que saber, serão analisadas cada anoitecer. É que eu sou um ser em evolução, aprimorando a inteligência ao coração. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão, e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão, e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum. Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Quando mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum. Xalalalala. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Chegou a hora da prece, quando unimos os nossos corações
Fechamos os nossos olhinhos e agradecemos a Deus por cada dia, pela vida, agradecemos pela família, agradecemos pela evangelização. Obrigada, Pai, por ter nos enviado Jesus, nosso mestre e guia. Obrigada pela proteção dos bons espíritos e pelo amparo da falange de Maria que nos acompanha sempre e que nos leva a dizer mais uma vez: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, agora e na hora do nosso desenlace, graças a Deus. Assim seja. Olá, galerinha do GEAL, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é Lei de Sociedade. A sociedade é formada por um conjunto de seres, no nosso caso, de pessoas, que convivem de forma organizada. Elas compartilham gostos, preocupações e costumes e interagem entre si, formando uma comunidade. Vocês sabiam que alguns animais também vivem em sociedade? Pois é, nós temos o exemplo das abelhas e das formigas. Elas vivem em conjunto e dividem as suas tarefas. Cada uma cumpre o seu papel na sociedade em que vivem. No Livro dos Espíritos, no capítulo 7, fala sobre a lei de sociedade. E lá os espíritos dizem que Deus fez o homem para viver em sociedade. E isso nos ajuda a progredir. Porque sozinhos nós não conseguimos evoluir, pois não possuímos todo o conhecimento. É preciso, então, o contato com as outras pessoas, para que um ajude o outro, e assim continuamos aprendendo. É na sociedade que nós também temos as leis, que devem ser seguidas, para que possamos respeitar o direito dos outros e termos os nossos direitos também respeitados. Essas leis são chamadas de leis humanas, e elas mudam conforme o progresso das pessoas. Mas nós temos também as leis de Deus. Essas são chamadas de leis divinas ou naturais, e estão gravadas em nossa consciência. E elas são imutáveis, elas não mudam de acordo com a sociedade. A vida em sociedade leva à necessidade de comunicação, ou seja, nós precisamos aprender a nos comunicar uns com os outros. Mas quando estamos em grupo, precisamos de uma ordem para que todos possam falar e ser ouvidos, e de alguém que possa gerenciar isso tudo, ou seja, alguém que possa ajudar a essa comunicação para que ela seja efetiva, sem deixar ninguém excluído. É por isso que na sociedade nós temos pessoas com alguns cargos, como por exemplo, coordenadores, supervisores, governadores, prefeitos, dentre muitos outros cargos. Além de nos comunicar, nós desenvolvemos na convivência uns com os outros o amor, o respeito, a paciência, a tolerância e diversos outros sentimentos e virtudes que nos fazem ser pessoas melhores. Então, é na sociedade que os seres se completam e, com isso, asseguram seu bem-estar e progridem. É então no contato com o outro que nós temos a melhor oportunidade de fazer o bem e de receber o bem. Agora, vamos para a nossa história? Um beijo. Tchau, tchau. A borboleta e a flor. A borboleta voava pelo jardim e observou a família das flores. Que beleza de família! É a família mais colorida que conheço. É a família das flores. E voando em torno delas, ficou encantada com tanta harmonia. No momento de seu voo, viu num canto de jardim
uma florzinha branca chorando. Por que você está chorando? Perguntou a borboleta. Sou muito infeliz, respondeu a flor. Estou presa no chão. Não posso respirar o ar fresco, nem ver a luz do sol. O chão é úmido, cheira mal, só vejo sombras. Ora, ora, não adianta chorar. Vamos dar um jeito nisso. A borboleta ficou quieta, pousada na pétala da flor, pensando, e depois falou. Vocês continuem uma grande família. Que tal se todas se empenharem em ajudar a florzinha necessitada? Todas escutaram com atenção e começaram a se movimentar. A borboleta voltou carinhosamente seu olhar doce para a pobre planta e disse: E você também precisa se ajudar. Vai se esticando para o alto, faça todo o esforço que puder. Assim, você vai sair da sombra, da umidade e ficar quentinha ao sol. E assim elas fizeram. Todos os dias a borboleta ia ajudar a flor a se esticar. O caule foi crescendo. As outras plantas também ajudavam. Encoste em mim que eu seguro você, disse a roseira. Enrole seu caule fino no meu galho, bem forte, disse o jasmim. Com o auxílio de todos no jardim, ela foi crescendo, se enroscando, até que um dia viu o sol. Ela ficou contente. Suas pétalas ficaram vermelhas ao calor do sol. Continuou crescendo, se esticando, se enrolando, encheu-se de flores vermelhas, transformando-se em uma linda trepadeira. Quando um dia a borboleta voltou ali e observou. Que maravilha! Todos nós estamos na família certa. Em toda família tem um membro com mais necessidades que o outro. Pois é, isso é a prova da sabedoria divina. Os que têm mais condições, por certo, têm o dever de contribuir para os que mais infelizes cresçam também. É a lei de cooperação mútua, lei de amor, fraternidade e doação. A família é a maior fonte de doação e aprendizado que conheço. Olá, pessoal! Gostaram da historinha? Então, hoje a gente está falando sobre a lei da sociedade. E nós acabamos de ouvir a historinha da borboleta e a flor. A borboleta, ela ficou admirada com a beleza e o colorido da família das flores. Voando, ela observou a harmonia e ficou muito encantada. Vocês sabiam que a família é compreendida como a primeira instituição responsável pela socialização dos indivíduos? Porém, a dona borboleta observou que tinha uma florzinha, um membro dessa família, que estava chorando. A florzinha estava muito triste, pois estava presa ao chão. Não podia respirar o ar puro e também não podia ver a luz do sol. A borboleta, muito prestativa, ficou pensando em um jeito de ajudar a florzinha. Então ela falou: vocês são uma grande família, podem ajudar a florzinha. E aí
todo mundo foi ajudar a Florzinha, inclusive a Dona Borboleta, que ela ajudava a Florzinha a se esticar. E as outras plantas também ajudaram. A roseira ajudou, o jasmim ajudou, cada um ajudou de um jeito. Até que um dia a Florzinha cresceu até que viu o sol. Então, essa historinha nos faz compreender que através do auxílio mútuo nós vamos progredindo, pois não temos todas as faculdades, precisamos um dos outros. Nós não sabemos fazer tudo, né? Cada um ajuda naquilo que sabe fazer. Nós fomos feitos para viver juntos, até com pessoas que nós não gostamos, né? Com pessoas que pensam diferente da gente, pessoas que têm gosto diferente da gente. E essa historinha nos faz entender que é na família que vamos aprender tudo o que precisamos para convivermos melhor uns com os outros e, consequentemente, entre membros da sociedade, o nosso próximo. Então, o que a gente aprende, a convivência que a gente tem na família, né, a desenvolver essa ajuda, de ajudar o irmão que está precisando, como a Florzinha, né, que estava chateada porque ela não conseguia ver a luz do sol. Então, nessa ajuda, quando a gente aprende isso na família, a gente consegue levar isso para fora da família e ajudar um ao outro. Devemos ter boa vontade, tolerância, humildade e muito amor para o bom entendimento e convivência na nossa família. E agora chegou a hora da nossa atividade. Vamos lá? Olá, meus espíritas mirins, galerinha do bem. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu coração pede isso, que todos estejam bem, na paz. Hoje estamos estudando sobre a lei de sociedade. E o que é a sociedade? É estarmos juntos, trabalhando para evoluirmos, crescermos juntos, aprendendo a compreender, a tolerar, a perdoar, a ser paciente, a essa troca de ensinamentos cristãos, auxiliando o outro também pelo lado material, sempre que pudermos. Vocês lembram da história? A borboleta e a flor? A borboleta estava voando pelo jardim quando viu uma florzinha branquinha, chorosa. E aí ela foi até ela perguntando o que estava acontecendo. E a florzinha disse que estava muito triste, não pegava sol. Ela então, a borboleta, chamou todas as outras florzinhas e juntas resolveram ajudar aquela florzinha branquinha. Então ela foi crescendo, crescendo, subindo, uma auxiliando a outra e ela ficou bonita. Isso aí, todos juntos, sociedade, conseguiram o melhor para ela. É assim que a gente faz. Devemos fazer o melhor para o outro, mesmo que aquele outro a gente não conheça. Se podemos ajudar, mãos à obra. Bom, quando nós somos bebezinhos, não precisamos de alguém que nos auxilie, que cuide da gente, que nos alimente, que nos higienize, que nos cuide, que nos ensine a falar, a andar, que nos ensine a estar junto com os outros. A família é o primeiro grupo social de que fazemos parte. E depois vem os outros grupos, que a família vai nos auxiliando a nos integrarmos. E aí temos os nossos coleguinhas de escola, temos os nossos vizinhos, os outros parentes. Aí vamos crescendo
temos outros amigos, temos o nosso trabalho. Para ir trabalhar, como é que a gente faz? A gente levanta, a gente se calça, coloca roupa, pega um meio de transporte. E foi você que fez tudo isso? Não, você precisou de todas essas pessoas. Até para o nosso sabonete, para tomarmos o nosso banho. Precisamos de muitas pessoas até o sabonete chegar na nossa casa, com aquela embalagem. Então, a lei de sociedade é essa, é um auxiliando o outro para o seu bem-estar físico e também o moral, quando temos o aprendizado cristão. Bom, então vamos agora à nossa atividade. Nós vamos fazer, sabe o quê? Borboletinhas, de um modo muito simples. Olha aqui, ó, com círculos, com 4 bolinhas, 4 círculos, bolinhas não, desculpa, com 4 círculos. Eu fiz de encarte de jornal, e isso aqui era um resto de folha, uma florzinha branquinha, que volta e meia aparece uma aqui em casa. Sempre branquinha e tem a amarelinha também. Mas eu não tinha papel amarelo. Bom, aproveitei os encartes de jornal. O que nós vamos precisar? De cola, tesoura, ó, sem ponta, para ninguém se machucar. E tampinhas, uma maiorzinha e outra menor. Vamos precisar de um pedaço de papel, um resto de papel. Não sei se dá para vocês verem que esse aqui está rabiscado pela minha neta. Eu pintei todo de preto, de giz de cera. Se você tiver papel que seja preto, né, dá para aproveitar a barrinha, melhor ainda. Se não, vamos pintar, usar a criatividade e economizar. Bom, o encarte de jornal. Agora vamos lá. Vou mostrar como faz. Esqueci do lápis. Bom, o encarte de jornal. Você vai pegar uma tampinha, vou deitar aqui, ó. Passar o lápis em volta da tampinha. Peguei aqui também um encarte de farmácia. Aqui. E vamos cortar. Você dobra aí é mais fácil, né? Você não precisa perder muito tempo cortando a mesma coisa. Então, aqui estou cortando para fazer as asinhas da borboleta. Bom, agora que já fiz os 4 círculos, o que nós vamos fazer? Dobra no meio, só dobrar. E passa bem o dedinho, tá? Onde fez a dobra. Dobra, tá vendo aqui, ó? Dobra, passa bem o dedinho, como se estivesse formando uma meia-lua. Muito bem. Agora nós vamos colar. Ó, a parte aberta fica para fora. A parte dobradinha fica para dentro. Você cola. Cola tá aqui no meu dedinho. Parte aberta para fora. Põe a cola. Mais um pouquinho de cola. A cola aqui custa secar, por isso que eu já mostrei um exemplo para vocês. Bom,
Temos as anteninhas. Deixa eu ver se colocando aqui vocês enxergam melhor. Peraí. Minha mão está com cola. Tá vendo aqui? As anteninhas é que nem um cabinho de guarda-chuva. Vocês também vão colar na borboleta. Vocês podem fazer várias. Ó, olha só como é que ficou bonita. Agora eu vou mostrar para vocês as que eu já tinha e tive a ideia de colocar nas minhas plantinhas. Eu fiz, até tirei uma foto, essa daí deixa ela ali, ó. Uma pequenininha e essa que eu acabei de fazer aqui com vocês. Opa, a borboleta já está voando. Pronto, aqui. Aí, meus amores, é só vocês fazerem e enfeita os vasinhos de plantinhas da mamãe. Beijos, fiquem com Deus. Essa foto é do vasinho de planta da tia Daisy. Olha como tá todo enfeitado de borboletas. Gostaram? Agora nós vamos ficar com a nossa prece. Vamos fechar nossos olhos, agradecer por mais oportunidades de estudo, que possamos aprender, evoluir para cada dia, que sejamos pessoas melhores, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.